hematológicas no endocrinopata. Exatamente sobre isso que eu vou explicar para vocês. É isso que eu vou explicar para vocês hoje nessa live do evento Workshop Endocrinovete. Então, dá um curtir aqui se você é VET e já me segue para você não perder nenhuma sacada. Eu sou a Alê, professora da pós de endócrino da Clivepa São Paulo e ensino veterinários a identificar e tratar endocrinopatias com total confiança. E aí, para quem ainda nunca me acompanhou nessas lives, para quem está chegando agora aqui, olha só, sempre fica, né, aquela pergunta. O que é esse workshop Endocrinovete? Gente, esse evento chamado Workshop Endocrinovete é um evento online e 100% gratuito, onde eu vou te ensinar o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Então, para garantir a sua inscrição gratuita nesse evento, comenta aqui embaixo a palavra evento. Não vai perder, hein? É online e 100% gratuito. E para você se inscrever, basta só comentar aqui a palavra evento. Beleza? Então, bora, vamos lá. Em que situações ou quais endocrinopatias podem causar alguma alteração hematológica, né? E por que eu pensei nisso para falar para vocês? Porque olha só, às vezes eu converso com alguns colegas e os colegas falam assim: Alê, eu tô com um paciente com alteração hematológica XYZ e queria saber se você acha que pode ser uma endocrinopatia, né? Será que é uma endocrinopatia? Então aí vamos tentar agrupar as endocrinopatias que podem causar alterações hematológicas, tá? Então vamos começar pelos quadros de anemia. Será que as endocrinopatias podem causar anemia? Sim, nós temos duas endocrinopatias que causam diretamente anemia, que é o hipotireoidismo e o hipoadrenocorticismo. Então, são duas endocrinopatias que causam anemia. Ambas causam anemia arregenerativa, tá? O hormônio tiroidiano e o cortisol, ambos os hormônios estimulam a eritropoiese, tá? Então, sim, existem endocrinopatias que causam anemia. O hipotireoidismo e o hipoadrenocorticismo. Em termos de manifestações clínicas, elas são completamente diferentes, tá? Então fica fácil da gente fazer esse diferencial, porque elas são diferentes, né? Então, olha só, o paciente com hipotireoidismo é aquele paciente devagar, gordinho, com rarefação pilosa, né? O hormônio tiroidiano, ele regula o gasto energético, ele acelera o metabolismo. Então, o paciente que tem hipotireoidismo, ele tem baixa taxa metabólica, né? Então, ele gasta pouca energia e por isso ele desenvolve obesidade, mas sem ter um aumento na ingestão alimentar. E aí, pensando que o hormônio tiroidiano, ele regula toda a taxa metabólica, ele acelera os processos. Na falta dele, no hipotireoidismo, nós vamos ter os processos mais lentos. Por exemplo, a frequência cardíaca. Então, o hormônio tiroidiano é um hormônio cronotrópico e inotrópico positivo. Ele aumenta a frequência cardíaca e aumenta a força de contração. Então, onde está o link? Pega o caderno lá e organiza. Escreve aqui. Anemia, né? Quais são as endocrinopatias que causam anemia? Aí puxa uma flechinha, põe hipotireoidismo e outra flechinha, hipoadrenocorticismo. E aí você vai colocar quais são as alterações
manifestações clínicas e alterações laboratoriais do hipoadreno e do hipotireoidismo. Então, coloca lá na flechinha do hipotireoidismo, paciente prostrado, obeso, com rarefação pilosa, porque o hormônio tireoidiano ele regula o crescimento do pelo, né? Ele regula a atividade do folículo piloso. Então, obeso, com rarefação pilosa, bradicárdico e anêmico. Como é que eu fecho o diagnóstico do hipotireoidismo? Mensurando os hormônios tireoidianos, T4 total ou T4 livre, por diálise de equilíbrio, e vamos mensurar o TSH. Qual que é a combinação comum do paciente que tem hipotireoidismo? T4 total ou T4 livre baixos com TSH aumentado. Por que o TSH fica aumentado? Pela falta de feedback negativo com o hormônio tireoidiano. Então, quanto mais hormônio tireoidiano eu tenho, mais feedback negativo faz lá na hipófise, diminuindo a secreção do TSH. O inverso, se eu não tenho hormônio tireoidiano, eu vou ter baixo feedback negativo e o TSH sobe. Então, a combinação mais comum para diagnóstico do hipotireoidismo é o T4 total ou T4 livre baixos com TSH aumentado. Beleza. Qual era a outra possibilidade? Lembra lá do nosso fluxograma, do nosso mapa mental, né? Então, a gente põe hipotireoidismo, as manifestações clínicas, e aí a gente coloca o hipoadrenocorticismo, que é outra doença endócrina que causa anemia. Então, o hipoadreno é um pouquinho mais complicado da gente fazer esse diagnóstico, porque as manifestações clínicas variam muito. Ai, Ale, então, como é que a gente vai fazer um resumão? Então, olha só, vou falar com que o hipoadreno pode ser confundido. Eu posso achar que o meu paciente tem uma doença renal, porque tem alguns pacientes com hipoadreno que fazem azotemia pré-renal, né? Eles têm PUPD, eles têm quadro gastroentérico, então eles vomitam, desidratam e podem ter os valores de ureia e creatinina aumentados. Então, eu posso confundir com um doente renal. Eu posso confundir com hepatopata, com um paciente com insuficiência hepática. Por quê? Porque o paciente com hipoadreno faz anemia, que é comum no hepatopata, pode fazer, né? Hipoamnemia, olha, vai parecendo um paciente cirrótico aí, né? Então, eu faço hipoglicemia, faço anemia, faço hipoamnemia, né? Tudo que acontece no paciente com insuficiência hepática. Hipoamnemia, hipoglicemia, pode ter hipocolesterolemia e anemia, tudo hipo, né? Então, pode ser confundido com um paciente com insuficiência hepática. Posso confundir com uma doença gastrointestinal, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal também, porque o paciente vomita, tem diarreia, né? Aí tem albumina baixa, colesterol baixo, né? E além disso, ainda posso confundir esse paciente com um paciente como neuropatia, porque o cortisol ele é importante aí para preservar a parte sináptica, a parte neurológica, né? Então, posso confundir aí. Então, pensando em hipoadreno, gente, tudo que é esquisito, posso confundir com doença renal, doença hepática, doença gastrointestinal e com doença neurológica, né? E aí, como é que eu vou fazer o diferencial aí, né? O diferencial da doença renal, gente, se o paciente tiver poliúria, uma forma da gente diferenciar isso é a parte eletrolítica. O paciente renal com poliúria e poliepsia, ele tem potássio baixo. E o hipoadreno tem potássio alto. Outra coisa que pode diferenciar o doente renal do paciente com hipoadreno é a pressão arterial. O paciente doente renal tem hipertensão, o paciente com hipoadreno tem hipotensão, tá? E daí, para fechar o diagnóstico, teste de estimulação com ACTH, beleza? Então, aí nós falamos de doenças endócrinas que causam diretamente anemia. O hormônio sendo responsável pelo aparecimento de anemia. Agora, tem uma outra coisa aí que a gente tem que pensar. O que, Ale? Às vezes, a gente tem complicações da doença endócrina que levam aí a processo inflamatório. E esse processo inflamatório poderia causar uma anemia.
Que doença? Então, vamos pensar aí. Na síndrome de Cushing, e olha, muito cuidado que a síndrome de Cushing não causa anemia. Mas a síndrome de Cushing pode causar uma mucocele biliar com colicistite. E aí a inflamação crônica pode levar uma anemia da doença crônica, anemia oxidativa, né? Então, é uma possibilidade. Uma pancreatite, que é comum no paciente que tem Cushing, também é um processo inflamatório crônico, que pode levar aí a anemia, tá? Mas, no geral, a síndrome de Cushing por si só, o excesso de cortisol não causa anemia, ok? Outra coisa que a gente poderia pensar aí, e tem que tomar cuidado, porque na síndrome de Cushing, a gente tem neoplasia, né? Então, a gente tem a síndrome de Cushing adrenal dependente. Da onde vem a síndrome de Cushing adrenal dependente? Quando eu tenho um tumor adrenal. E aí, gente, os tumores, de uma forma geral, podem causar anemia, né? Que é a anemia da síndrome paraneoplásica. Agora, de rotina, gente, quando nós estamos diante de um tumor de adrenal, é incomum desse tumor fazer anemia. Exatamente porque na maioria das vezes ele vai produzir cortisol em excesso e o cortisol em excesso por si só vai resolver o problema, tá? Então, não é comum na síndrome de Cushing adrenal dependente a gente ter aí anemia. Não é comum, tá? Não é comum. Então, se você tem um paciente com tumor adrenal e ele está anêmico, dá uma investigada que ele pode ter outra coisa. Uma erlíquia, uma babésia, né? Uma outra inflamação. Então, porque não é comum da gente encontrar. E já tive, inclusive, paciente que tinha anemia, tinha tumor adrenal, e a gente barrou a cirurgia na porta, né? Na véspera, né? E aí o cirurgião fica naquele impasse, não, porque é do tumor de adrenal, do que não é tumor de adrenal. E aí, na verdade, conversando com a tutora, uma semana antes da cirurgia, a paciente teve uma crise de coluna e recebeu vários medicamentos, o que poderia ter causado aí uma anemia hemolítica, né? Então, há controvérsias com relação ao efeito da dipirona causando anemia hemolítica. Então, a gente da endócrino acredita que sim, a gente já viu alguns pacientes fazendo anemia hemolítica. Tem um pessoal da hemato que acredita que sim, outro pessoal acredita que não. Mas o fato é que essa paciente tinha histórico de ter recebido dipirona. E aí, por conta disso, então, pode ter desenvolvido uma anemia hemolítica aí. A gente suspendeu a cirurgia, adiamos a cirurgia e depois de 10 a 15 dias, o hematócrito começou a subir novamente. E aí a gente acabou fazendo a cirurgia dessa paciente posteriormente, tá? Então, o Cushing não causa anemia, mas o Cushing causa algumas inflamações crônicas e essas inflamações podem levar aí, sim, ao quadro de anemia, tá? Então, anemia mesmo, o hipoadreno e o hipotireoidismo. E o Cushing, indiretamente, se o paciente tiver um processo inflamatório crônico. O diabetes, na ocasião do diagnóstico, pode apresentar também anemia, mas, no geral, não é uma anemia preocupante, né? É aquele paciente que tem um hematócrito discretamente reduzido, no valor de referência no limite inferior de 37, esse paciente tem tipo 35 de hematócrito, né? Então não é uma anemia importante. É uma anemia de doença crônica, mas não tão relevante, não, o paciente vai precisar de transfusão. A gente vai iniciar a insulinoterapia, muito provavelmente essa anemia vai ser corrigida aí em alguns dias, né? No máximo um mês a gente vai conseguir corrigir essa anemia. Agora, existem também outras alterações, né? Então, nem sempre a gente vai ter anemia. O que a gente pode encontrar de diferente nesses pacientes? Então, existem doenças endócrinas, ao inverso da anemia é a eritrocitose, né, pessoal? A eritrocitose. Então, a gente entendendo quais são as doenças endócrinas que causam anemia,
dá para a gente imaginar aí quais são as doenças endócrinas que causam a eritrocitose, tá? Então aí vai entrar o Cushing. O Cushing causa eritrocitose e o hipertireoidismo. O Cushing é mais frequente no cão, né? Não é muito frequente no gato. E por outro lado, o hipertireoidismo é mais frequente no gato e não é tão comum no cão, tá? Agora, cuidado, né, gente? O cão, ele pode ter quantas doenças ele quiser. Eu atendi uma paciente que tinha síndrome de Cushing e ela tinha um hematócrito extremamente elevado, chamava muita atenção. O paciente com Cushing geralmente tem hematócrito de 54, 55, 50, né? Mas essa paciente tinha um hematócrito de 57. Então, chamava bastante atenção, tinha poliúria e polipsia, tinha um tumor de adrenal. Eu mensurei eletrólitos para ver se ela não tinha hipercalcemia, para justificar a PUPD, porque ela tinha uma poliúria e polipsia muito intensa. E aí, iniciamos o tratamento de Cushing dessa paciente. E aí, a gente conseguiu controlar bem o Cushing. No teste de estimulação, o resultado era compatível com um bom controle do Cushing. E ela continuava com poliúria e polipsia, tinha melhorado de acordo com a tutora, mas ainda tinha uma poliúria e polipsia que chamava atenção. E aí, eu repeti o hemograma também para ver se esse hematócrito estava caindo. Então, essa paciente tinha uma eritrocitose, tinha reticulócito, achava estranho, né? E mesmo tratando o Cushing, persistia essa eritrocitose. E aí eu achei bastante estranho, né? E aí fui palpar a região cervical e encontrei um nódulo. A palpação, realizamos ultrassonografia de cervical, tinha um nódulo em tireoide, mensuramos o T4 e estava elevado. Então, essa paciente tinha síndrome de Cushing e tinha hipertireoidismo, né? Ou seja, ela tinha neoplasia endócrina múltipla e por isso ela tinha um hematócrito tão elevado, por isso que ela tinha essa eritrocitose tão marcante. Então, anemia, hipoadreno e hipotireoidismo, eritrocitose, o inverso, né? Síndrome de Cushing e hipertireoidismo. Dos diagnósticos diferenciais aí da eritrocitose, gente, não podemos esquecer da eritrocitose vera, tá? Que não é uma endocrinopatia, mas também tem que entrar na nossa listinha dos diagnósticos diferenciais, né? Coisas que a gente também tem que destacar aqui no nosso tema da live de hoje, né? Então, são as alterações no leucograma. Então, o paciente que tem Cushing vai ter o tal do leucograma por estresse, leucocitose, por neutrofilia e linfopenia. Por outro lado, vale a pena destacar, que é uma dica muito importante, quando eu tenho um paciente doente, visivelmente doente, eu espero encontrar um leucograma de estresse. Todos os pacientes doentes devem apresentar um leucograma de estresse. A exceção, existe uma única exceção, onde o paciente visivelmente doente não tem leucograma de estresse, que é o hipoadreno. Afinal de contas, o paciente que tem hipoadreno, Addison, não produz o hormônio do estresse, que é o cortisol. E aí chama a atenção que esse paciente está muito doente, mas não apresenta leucograma de estresse. Então, isso é bastante importante. Então, fiquem ligados aí de uma suspeita para hipoadreno, é aquele paciente doente sem leucograma de estresse. E por fim, né, para a gente falar ainda em distúrbios aí hematológicos, nós temos o paciente com Cushing que faz trombocitose. E muitas vezes essa trombocitose vem associada a um processo de hipercoagulação. Nem todo paciente que tem Cushing hipercoagula, mas é bastante comum. Por quê? Porque além da trombocitose, esses pacientes apresentam outras comorbidades, como a doença renal, né? O excesso de cortisol promove a proteinúria, então o paciente que tem
perda de proteína também tem uma chance maior de hipercoagular. Esses pacientes com frequência são idosos e também têm doença cardíaca, insuficiência valvar, que é outra coisa que predispõe aí à formação do trombo. O ideal, pessoal, é que a gente possa fazer o tromboelastograma ou a tromboelastografia para a gente avaliar se esse paciente está ou não hipercoagulando, né? Não é porque ele tem plaqueta aumentada que ele está hipercoagulando, tá? Agora, na impossibilidade de eu fazer um tromboelastograma, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver se esse paciente tem algum outro fator de hipercoagulação. Então, é um paciente que tem trombocitose, é um paciente que tem muita inflamação, é um paciente que tem doença cardíaca, é um paciente que tem proteinúria, é um paciente que vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica, porque a lesão endotelial, né, o ato cirúrgico, é um estímulo para a formação de trombo. Então, aí nessa situação, é interessante a gente anticoagular o paciente num pós-operatório imediato, né? A obesidade também é um processo inflamatório crônico, que também vai ser um fator aí de hipercoagulação, tá? Tudo isso e muito mais, com muito mais detalhe, eu vou conseguir falar de todas essas endocrinopatias aí, com relação ao diagnóstico, né? Quando desconfiar, no evento chamado Workshop Endocrinovet, né? Um evento online e 100% gratuito. Para você participar desse workshop, do Workshop Endocrinovet, são várias aulas do Workshop Endocrinovet, basta você comentar a palavra evento aqui embaixo para você receber a sua inscrição gratuita para esse evento, tá? Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Gostariam de fazer alguma colocação, compartilhar algum caso? Se vocês quiserem, essa é a hora. Se não, a gente se encontra amanhã às 22 horas aqui no Instagram, que eu vou trazer mais algum assunto para vocês. Se vocês quiserem, vocês podem também, olha só, sugerir algum assunto, né? Vocês podem sugerir assuntos, vocês podem mandar perguntas aqui. Então, a gente se encontra amanhã às 22 horas aqui no Instagram, ou se não, em breve no workshop Endocrinovet, nas aulas do workshop, tá? São pelo menos 3 aulas nesse workshop online gratuito. Comenta aqui, evento não fica de fora. Muita gente que já está aqui na live já está acompanhando, já está participando aí dos nossos workshops. Boa noite, pessoal, e até a próxima!